Boa noite, a paz do Senhor. Já agradecer o pastor Nilton, seu filho, o pastor Luciano, pela consideração, pela honra de utilizar o momento mais especial do culto, que é o ensino da palavra. Eu sou de São Paulo, nasci em Jundiaí, vocês vão perceber pelo meu... Eu estou tentando enganar um pouquinho com o carioca, mas não tem jeito, né? Eu nasci em Jundiaí, terra da uva, do trabalho, e nós estamos fazendo um trabalho. A gente viaja o Brasil todo, também exterior, e este período estou no Rio de Janeiro. E domingo eu não tinha agenda, visitando, navegando pela internet, junto com a minha esposa. Eu cresci na igreja, a igreja Assembleia de Deus tem por tradição matutino, que é culto de oração. Aí eu vi lá que a igreja Batista Carisma tinha matutino. Eu falei, rapaz, batisbleia, né? Falei, vamos lá, vamos amor, vamos lá. Aí viemos aqui, fomos recebidos como príncipes enviados por Deus. Realmente vocês são dignos de ter esse nome, Carisma, né? Os irmãos cheios do Espírito Santo, oraram, foi muito gostoso. Aí depois chegou o pastor Luciano, primeiro chegou o pastor Nilton, depois o pastor Luciano, que teve um probleminha com o carro, mas chegou também, conversamos bastante, foi muito especial. E ainda, depois de todas estas bênçãos, ainda me convidaram para estar aqui com vocês esta noite. E além de estar com vocês esta noite, participando deste culto abençoado, fazer uso da palavra. Olha que responsabilidade, irmãos. Eu aceitei o convite e estou aqui, pela misericórdia de Deus, na certeza que Deus me deu uma palavra para passar para vocês, para transmitir a vocês. E o meu desejo é que ao terminar a reunião, o culto, quando alguém perguntar para a gente lá fora na rua, por que você está tão feliz? Você possa dizer em alto e bom tom, eu estou feliz porque mais uma vez o nosso Deus tratou conosco. Amém, meus irmãos? Esse é o desejo do meu coração. Bem, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, significa que nós pesquisamos religiões do ponto de vista cristão. O mundo tem 2,5 bilhões de cristãos. Olha que número interessante. Completou 8 bilhões de habitantes o planeta Terra. Tem 1,5 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de hindus, 1 bilhão de ateus, né? Olha que interessante. Mas o nosso número é maior, 2,5 bilhões de cristãos. Se a ONU fizesse uma eleição para escolher o representante religioso do mundo, Jesus levaria no primeiro turno. Olha que bênção. Só que tem um detalhe, irmãos, nem todos os cristãos, pastor Luciano, como o senhor tem ensinado aqui, são autênticos. Nós temos o cristão nominal, só de nome, mas não vive o evangelho. Leva o nome de cristão. O Brasil, por exemplo, é um país cristão. 95% da população é cristã, mas a maioria não vive o evangelho. E o ICP completa este ano 40 anos no Brasil. Quem trouxe o ICP para o Brasil foi o Dr. Walter Mark. Walter com W. Se você dá um Google, você vai encontrá-lo na internet. Ele já está com o Senhor. O ICP, a sede nos Estados Unidos, fica na Califórnia. E ele veio em 1983, para o Brasil. E durante 10 anos, ele manteve financeiramente a instituição. E formou apologistas. Apologética, como vocês sabem, é defender algo. Com certeza vocês já viram na televisão, fulano está fazendo apologética ao aborto. Significa que ele está defendendo o aborto. Fulano está fazendo apologia ao crime, à droga. Ele está defendendo aquilo. Então, apologética é defesa. No nosso caso, a nossa apologética, a apologia, é da fé cristã. Nós defendemos a fé cristã, a ortodoxia cristã. Esse é o nosso trabalho. Então ele formou homens aqui, por exemplo, o Dr. Paulo Romero, que hoje é professor no Mackenzie, escritor. De repente você já leu alguma obra dele, tem muito material dele no YouTube. Dr. Silas Tostes, especialista em islamismo,
Ezequias Soares, também doutor grego e hebraico, formado pela Universidade de São Paulo, foi meu pastor. Hoje ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. André Neguina, escritor angolano, especialista em animismo, a religião mais antiga do mundo, primitiva do mundo. Então, Rússio Shedd, que também já está com o Senhor, foi nosso professor e nosso consultor. Natanael Rinaldi também já está com o Senhor. Durante 50 anos ele estudou o Adventismo. E estes homens, irmãos, produziram material ou manuscrito ou datilografado. Porque naquela época não tinha ainda computador. Alguém já viu falar em máquina de escrever aqui? Lembra da... Ah, tem gente que... Mas são poucos, né? Tá vendo? São poucos, então. E quando eu vim para o ICP, Deus me deu essa oportunidade. Eu venho de uma empresa... Na época era uma estatal. Eu trabalhei 13 anos na antiga Telesp. Aqui era Telege. Lá eu entrei, trabalhei, Deus foi me abençoando, fui estudando. Entrei lá como IRLA, instalador e reparador de aparelhos telefônicos. Olha que nome bonito, nunca me esqueci mais. E pela infinita misericórdia de Deus, saí de lá como engenheiro. Olha que chique. Deus me abençoou, irmão. Só que quando eu me formei, pastor Newton, pastor Luciano, irmãos, a empresa foi vendida. A empresa foi vendida, mas sabe por quê? Porque ela não cumpriu a sua missão. Nós fizemos um curso de qualidade total, irmãos. Quem é de empresa deve ter visto já isso aí, qualidade total, para descobrir qual era a nossa missão. E sabe a conclusão que nós chegamos depois de 5 anos? Que a nossa missão era proporcionar conversa, diálogos entre duas pessoas em pontos diferentes, dentro da geografia, em pontos diferentes, por meio de um par físico, de um par de fio. Olha que conclusão. Só que mudou o paradigma. Quem lembra de telefone aqui? Hoje, para você ligar para uma pessoa, você precisa de licença. Fulano, você tem que... Posso ligar para você? Porque é tudo pelo WhatsApp, né, irmãos? Então, tudo aquilo que eu aprendi mudou. E a Telesp foi vendida, porque ela não cumpriu a sua missão. E qual era a missão dela? Conversar. Por meio de equipamento, e hoje isso é feito pela nuvem, por meio do WhatsApp. E a tecnologia é tão interessante, irmãos, um adendozinho. Eu tive o privilégio de passar por Amã, na Jordânia, mulheres de burca, pastor, tudo com celular na mão. Então, quando você fala alguma coisa aqui, você joga aqui na rede, você joga no YouTube, você joga na nuvem, lá do outro lado do planeta, a pessoa pode ver o que você está falando aqui. Olha que oportunidade de evangelização que Deus nos deu. Bênção, né, irmãos? Eu fiz um canalzinho no YouTube. Canal no YouTube, PR Antônio Fonseca. Estava comentando com os irmãos. E Deus me deu 112 mil inscritos. 12 milhões de visualizações. 1.500 vídeos. Todos de ensino da palavra de Deus. Significa que o povo gosta do ensino genuíno da palavra. Então esse é o trabalho do ICP, irmãos. Ensinar a palavra de Deus como está registrado em Efésios 4:11. E Ele mesmo, o Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a igreja é santa. Ela não é perfeita, mas ela é santa. Deu uns para apóstolos, que são os bandeirantes da religião, do cristianismo. Deu outros para profetas, aqueles irmãos que sobem aqui, abrem um texto bíblico, e você fala, mas o que... E você vê que saem palavras que parece que é Deus que está colocando na mente e no coração daquela pessoa. São os profetas da atualidade, e profetisas também. Os para evangelista, aquele irmão que não resiste, ele não consegue ficar sem falar de Jesus. Ele sempre tem alguma coisa, um folhetozinho, alguma coisa, um convite, mas ele está, como a irmã testemunhou aqui, aquela colega que estava importunando, vai para a igreja hoje, vai para a igreja hoje, vai para a igreja hoje. E ela está aqui hoje glorificando o nome do Senhor. E outros para pastores e doutores. Essa palavra doutor no grego é professor, ensinador. Estava conversando com o pastor, e ele também sabe muito bem isso, que
Todo pastor necessariamente é professor, porque apacentar o rebanho de Cristo é alimentar o povo com a palavra de Deus. E eu sei que essa igreja está crescendo, está bonita, saudável, porque está sendo bem alimentada com a genuína e poderosa palavra de Deus. Então esta é a nossa missão. E quando o grupo, denominação, deixa de cumprir a sua missão, Deus levanta outro grupo. E qual é a missão da igreja? Aprender, se alimentar da palavra de Deus para anunciar a palavra de Deus. Por isso que Deus nos chama de embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores, irmãos. Olha que coisa linda. Sabe qual é o papel do embaixador? Não é falar o que ele acha. Ele é instruído pelo país, pela liderança, pelo executivo do país. Então ele leva a mensagem daquela liderança para outro país. Este é o papel do embaixador. Ele pode estar em qualquer país, ele defende o país de origem. Esse é o papel. O nosso país, irmãos, não é aqui. Vocês estão sabendo, né? Que o nosso país não é aqui. A nossa eternidade, nós não vamos passar aqui nesse planeta. A nossa vida aqui neste planeta, ela é limitada. O salmista no Salmo número 90, versículo 10, ele diz que uns vivem 70, outros 80, já vem a canseira. Então nós temos prazo, já nasce com prazo de validade. É vida temporal, que nós chamamos na teologia. Mas existe uma vida sobrenatural. Então, quando você saiu da sua casa e veio a este lugar, porque o Espírito Santo te revelou, abriu os teus olhos espirituais, você depositou a sua fé e você veio aqui alimentar a tua alma. Eu fico triste, pastor, porque nem todas as igrejas, irmão Lúcio, pastor Newton, irmãos, ensinam a palavra de Deus. O crente vem para a igreja, até se alegra, fica até emocionado, pula da piruleta, não que isso seja pecado. Tem gente. Outro dia eu fui pregar numa igreja, tinha uma irmã assim, como é que eu vou falar para não ofender? Ela estava um pouquinho obesa. E ela sentiu um poder na minha pregação, pastor, começou a correr. Corria, começou a correr, fazer volta. Eu falei, que beleza para a saúde dela. Não é pecado, irmão. Se alguém quiser correr, não tem problema. Mas você veio aqui para alimentar a tua alma. Por isso que não pode misturar no culto política e religião. Não. O político tem um papel importantíssimo. Eu tenho um irmão que é político, ele é pastor e político. E agora ele é suplente de senador do astronauta. Olha que milagre Deus fez na vida do meu irmão. Mas ele não mistura não, ele é professor de escola dominical. Se você der um Alberto Fonseca, ele dá aula todo domingo na igreja, ensina a palavra de Deus, então não tem problema nenhum. O cristão que tem esse ministério, esse chamado para ajudar a sociedade. Mas neste lugar, é separado, é sagrado, com um único propósito. Lembra da missão lá da Telesp que eu falei? A missão deste lugar é proclamar, é ensinar a poderosa palavra de Deus, porque é ela que transforma, irmãos. É ela que transforma. Nós dependemos de política, claro, nós vivemos dentro de um sistema, mas isso é para a nossa vida temporal. Então, na hora de votar, você tem que ter a sua consciência, tudo bem. Mas a igreja trata das coisas espirituais. Este microfone que eu estou usando, ele é santo. Porque ele foi comprado com dízimos e ofertas dos irmãos e separado exclusivamente para o trabalho do Senhor. Os bancos, as cadeiras que vocês estão sentados são santas. Tem irmão que de repente já está lá na glória, mas ele dizimou e ofertou para você estar sentadinho nessa cadeira hoje. Olha que coisa maravilhosa. Agora, não tenha dúvida, o mais importante deste lugar são vocês. Para Deus. Então vocês são santos.
foram iluminados pelo Espírito Santo, ressuscitados espiritualmente. E vocês estão entendendo 100% do que eu estou falando, porque vocês são santos. Foram escolhidos para representar o nosso Deus neste presente século, neste bairro, neste local. Daí entra a questão que o pastor estava falando, o pastor Luciano. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é dividida em 3 partes. É só analisar o primeiro sermão de Pedro, aquele que ele ganhou 3.000 almas. Primeiro, mostrar nas Escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. É a primeira parte da mensagem. Segundo, o testemunho de vida. Eu preciso dar testemunho, eu preciso ser luz, para que a minha pregação, para que o meu ensino tenha resultado. Eu preciso ser sal. Foi o que Pedro fez. Ele testemunhou do que ele viu, do que aconteceu, da ressurreição. Então ele tinha um testemunho, uma convicção do que ele estava fazendo. E terceiro, escatologia. Ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Jesus é o Cristo, é o Salvador. Ele muda a nossa vida, Ele transforma a nossa vida e Ele voltará um dia para nos buscar. Amém, meus irmãos? Bem, entenderam o que é o ICP? O ICP é isso, ensina a palavra. E uma ferramenta que Deus deu para a gente, eu sempre, rapidinho, eu falo que o ICP é igual o Butantan. Já viram falar do Butantan? Aqui tem o Instituto Oswaldo Cruz, não tem? O que o Butantan faz? Ele pega cobra peçonhenta, que eles falam, né? Extrai o veneno, parece que eles injetam um pouquinho no cavalo, o cavalo produz um soro, e com aquele soro eles produzem antídoto contra picada de cobra. Então, se você está lá no último estado da federação, Roraima, Boa Vista, você está lá e uma cobra te pica, você não precisa vir para São Paulo, você vai num posto de saúde mais próximo, correndo no hospital, com certeza, não precisa nem ser médico, lá terá um técnico, que ele vai te aplicar aquele antídoto, aquela vacina, e você não vai morrer. Se você souber o nome da cobra, é até melhor, né? E aí você vai ser curado. O ICP é um depósito de veneno, mas não de cobra, das falsas religiões. Porque existe a verdadeira religião, mas também existe a falsa religião. E o ICP produz material para vacinar a igreja contra seitas e heresias. E um instrumento é esta Bíblia. Bíblia apologética de estudo, com os apócrifos. Por que os apócrifos? Os apócrifos, para quem não sabe, são 7 livros que estão a mais no Antigo Testamento dos católicos. São livros bons, interessantes. Todo crente deve ler esses livros, porque ensina muito sobre aquele período interbíblico de Malaquias a Mateus, mas não são inspirados, são livros bons. E nós fomos pontuando os textos que contêm erros geográficos, doutrinários e históricos na Bíblia, para você conversar com seu familiar. Todo mundo conhece um católico. São pessoas piedosas, os católicos creem no mesmo Deus que nós cremos, creem na doutrina da Trindade, creem na existência dos anjos, eles creem na existência do inferno, creem que um dia vai para o céu. Só que dentro dessas doutrinas existem heresias. Então precisa ser limada a heresia. Então quando você conversa com um católico, é meio caminho andado. Ele precisa ser lapidado. E como ele é lapidado? Quando ele começa a ler a Bíblia. Quando ele começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhando. O meu pai era um católico devoto. O padre ia em casa, eu lembro, era pequenininho. Ele se converteu quando eu tinha 7 anos. E aí meu pai começou a ler a Bíblia. A minha mãe ficou preocupada. Falou com o padre. Falou: padre, o senhor acha que o meu marido vai ficar louco? Porque naquele tempo, pastor, quem lia a Bíblia ficava doido. Aí o padre sabe o que o padre falou para minha mãe? Olha, dona Maria, doido ele não vai ficar, mas protestante com certeza. E aí meu pai aceitou Jesus e a família inteira. Então, de forma amigável, irmãos, porque o poder está na palavra. O nosso trabalho, irmãos, é levar a palavra. Agora,
O crescimento, quem dá é Deus. Então, nós precisamos levar a palavra. Muito bem, já que eu estou falando de levar a palavra, eu vou ler um texto para vocês que é o texto áureo do ICP. Um versículo bíblico conhecido de muitos irmãos. Ele está no penúltimo livro da Bíblia. Quem está começando agora na fé, abre a Bíblia de trás para frente. É o segundo livro. Não tem erro, irmãos. Abre ao contrário, segundo livro, para não sofrer. É porque quem está começando agora vai ter que pular 65 livros, porque tem 66. 39 no Antigo e 27 no Novo. Agora, se você abrir ao contrário, vem ao contrário. Apocalipse e Judas, olha que molinho. Pelo menos isso vocês vão sair daqui dizendo que aprenderam, né? Quem não sabia. Lógico que vocês são campeões de Bíblia, estou sabendo. Mas sempre tem um novo convertido, né, pastor? Que está começando agora. Então fica aí uma bitolinha, de trás para frente, segundo. Olha só o que diz esse livro. Versículo 3. É Judas, irmão do Senhor. Tiago é irmão do Senhor que escreveu, e esse Judas aqui também é irmão do Senhor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém, meus irmãos? Quem que são os santos aqui que ele está falando? Quem? Ah, irmão Antônio, mas eu sou tão fraquinha, eu sou tão fraquinho, mas é santa. Santo, olha de novo o ensinamento do pastor Luciano. Separado, pastor Luciano. Como que uma pessoa pode estar na hipergraça, viver tudo quanto é tipo de pecado, se a palavra santo está aqui? É separado. Separado do pecado. A pessoa é transformada. É isso que ele escreveu. Separado. Por exemplo, São Newton. Olha que coisa maravilhosa. São Luciano. Como que é o nome da sua esposa, irmão Luciano? Santa Raquel. Olha, eu sou Santo Antônio, mas eu não faço casamento. Não adianta me virar de ponta cabeça. Se tiver alguma irmã encalhada aí, não adianta não, irmão. Tá? Muito bem. Mas santo significa isso. Então nós somos santos, irmãos. É que puseram na nossa cabeça que santo é uma coisa distante. Não, separado. Deus, e tem uma coisa, não é você que quis ser santo. Foi Ele que quis que você fosse santa. Foi Ele que te escolheu para você ser sacerdote, sacerdotisa do Senhor, obreira do Senhor, mensagem. É nesse sentido. A igreja é sacerdócio santo. Não tem nada a ver com hierarquia eclesiástica. Esse é um outro assunto. É outro assunto, irmãos. Então você é santa. Quando você está andando, não, por aí tem alguém que fala, ó, está indo lá uma mulher de Deus. Ela não sabe a nossa linguagem, mas sabe que você é diferente. Você é diferente. Você sempre tem uma palavra, porque você é santa. Você é alimentada, você foi separada, você foi separado para servir o Senhor. E foi Ele que te escolheu. Esse é um detalhe importante. Bom, aí entra a questão das boas obras. Por quê? Os espíritas, por exemplo, alguém conhece algum espírita? São pessoas piedosas, pessoas do bem, fazem boas obras. O espírita kardecista fiel, ele doa um dia na semana, pastor, fazendo obra. Você não sabe onde ele foi, ele não conta para ninguém. Ou numa creche, ou num asilo, eles dão um dia. Por quê? Porque no ensinamento espírita tem a doutrina que foi importada lá do hinduísmo, a reencarnação. A vida é cíclica, é uma roda que fica girando. Então você nasce, morre, cresce, morre, nasce de novo, e você vai se purificando. E a pessoa que não se purifica carrega uma palavra que eles chamam de karma. Então quando o espírita olha para um paralítico, acha que ele fez alguma coisa na vida anterior, ele está pagando o karma dele. Uma pessoa que tem um defeito físico, ocorre que a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia ensina a ressurreição.
Como, por exemplo, Hebreus 9, 27. Como aos homens, a humanidade está destinada a morrer uma única vez. Segue depois o juízo. É isso que a Bíblia ensina. Então esse é o nosso trabalho. Mas daí vem a questão das boas obras. Eu já ensinei aqui para vocês numa palestra, eu vou repetir. Na minha área de engenharia tem muita pesquisa. Eu sempre gostei de pesquisar, já está no meu DNA a pesquisa. Eu gosto de pesquisar. Eu cheguei aqui e fiquei pesquisando vocês. Eu viajo o Brasil inteiro. A gente estava em Roraima no começo do ano. Eu fiquei, irmãos, parabéns, irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Que bênção de igreja, pastor, que bênção, pastor, de rebanho. Que eu conheço, irmão, eu viajo, eu vejo. E eu percebi que aqui o Espírito Santo trabalha na vida de vocês. A gente vê a alegria no olhar, no coração, a atenção, a educação, o carinho. Portanto, esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? E aí eu fui pesquisar. Mas uma pesquisa meio fora, mas para entender, que eu gosto muito de analogia. Eu queria saber, o pastor já sabe isso aí. Por que a galinha tem pena e a ovelha tem lã? Olha que pesquisa interessante, pastor. Vocês sabem? Eu pesquisei, irmãos. Eu vou contar para vocês, não vou cobrar nada. Vou dar, né? Porque eu gostei muito do pastor, gosto de vocês aqui, senti bem. Então eu vou contar para vocês a minha pesquisa. Podia até vender, mas eu vou contar. Sabe por quê? Por causa da natureza. É da natureza da galinha nascer pena. Nunca vai lacenando uma galinha. Como a ovelha também nunca vai nascer pena. Irmão, você sabe por que você glorifica a Deus? Porque você tem uma nova natureza. Você sabe por que você não pratica aquelas coisas que você praticava antes, como a irmã testemunhou aqui? Que ela falou, eu tenho vergonha, mas hoje ela... Porque a sua natureza mudou, irmã. Não liga não porque os outros falam. Não foi você que mudou, foi Deus que te mudou. O Espírito Santo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, esquece. Independente de classe social. Independente de grau de escolaridade. Independente de profissão. Independente de ser homem ou mulher. Quando o Espírito Santo habita na nossa vida, automaticamente, pastor Luciano, as boas obras acontecem. E é o que está acontecendo aqui no bairro de vocês, por meio de vocês. O bairro está sendo mudado, porque a luz que o Espírito Santo colocou. Vocês não têm luz própria, tá? Nós somos como a lua. A lua também não tem luz própria. A lua, ela transmite o reflexo do sol. Nós transmitimos a luz de Cristo. Olha que maravilha, irmãos. Olha que bênção. Daí a importância da alimentação. E ele fala aqui, depois de eu pesquisar com diligência, depois de eu examinar, ele teve o quê? Ele escreveu com todo esse cuidado acerca da salvação comum. Opa, por que salvação? Meus irmãos, nós temos 1 bilhão de ateus no mundo, vivem muito bem. Alguém conhece alguém que não tem religião, não tem nada e vive bem aqui? Tem dinheiro, tem carro, tem esposa, tem filho, está tudo maravilhoso. Como diz lá em Jundiaí, Magic Creek. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Tem 1 bilhão no mundo. Por exemplo, o Japão não é cristão, é um país rico. Logo, para ser rico, não precisa ser crente. Quem falou? Tem um monte de rico que vai para o céu, um monte de pobre que vai para o inferno, tem um monte de poder. Não tem nada a ver com religião, irmão. Você ser rico, você ser pobre, isso é vida temporal. Vida temporal. Independe da religião. Essa condição. Mas essa salvação comum, logo, não fala da nossa vida material. Eis a questão. Ele fala da nossa vida sobrenatural. Porque para ser uma pessoa, nós não precisamos de corpo físico. Olha que detalhe importante. Eu sou uma pessoa humana. Logo eu tenho um corpo físico, porque eu sou uma pessoa humana. Mas quando este corpo não servir mais, que é a morte física, eu continuo vivo. Porque para ser uma pessoa eu não preciso de corpo. Exemplo disso, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa? O Espírito Santo é inteligente, ele é o mestre da igreja, ele é
ele sente emoção, o Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo intercede por nós, e o Espírito Santo trabalha. Sabe por que você está sentindo, você está notando algo? Porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Ele não para. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que coisa maravilhosa. Então, para ser uma pessoa independente do meu corpo. Mas eu garanto para vocês, isso é ciência. Nós precisamos de 3 faculdades, que são as 3 faculdades da personalidade. Emoção, intelecto, emoção e vontade. Tanto faz a ordem. Então você é uma pessoa por causa disso. Porque você tem intelecto, é independente de estudo, viu, irmãos? Independente de estudo. Até tem um minutinho, rapidinho. O irmão furou o pneu, irmão, do seu carro, né? Então, tem um camarada que estava de carro, furou um pneu também. Aí ele foi trocar o pneu e tinha um lugar que naquele tempo tinha hospício, onde ficavam os doidos, né, os loucos. Estava lá. Aí ele foi trocar o pneu do carro, ele soltou os parafusos e caiu no bueiro os 4. Olha que azar, caíram os 4 no bueiro. Aí falou, e agora? Aí o camarada lá do hospício falou, ei, ele olhou, tira um de cada roda, põe nesse que não tem nenhuma. Fica tudo com 3. Aí você vai embora, na cidade você compra e põe um em cada um. Rapaz, tirou, colocou, entrou no carro, ligou o carro, mas ele falou, peraí, olha o que é o ser humano. Desceu do carro, olhou para o cara, escuta, mas você é louco? Ele falou, sou louco, mas não sou burro. Né, irmão? Então na igreja, tá cheio de doidão, irmão, né? Mas tem intelecto. A Bíblia diz que nem os malucos errarão o caminho, né? Toda igreja que eu vou, aqui eu não notei ainda, mas sempre tem um doidão, né, irmão? Não, é mais lá em São Paulo, aqui no Rio não tem, né? É mais em São Paulo. Mas deixa o malucão aí, né, irmãos? Ele está servindo a Deus. Então, para você ser uma pessoa... Agora, olha que coisa linda, irmãos. Olha o que é a nossa fé, que ele está falando da fé. Em função da nossa fé, nós ganhamos a redenção, que é a nossa salvação comum. E por ganhar esta redenção, como nós gostamos de ser gente, eu gosto de ser gente. Você gosta de você? Não tem ninguém igual você, fala a verdade. Você admira você, né? Você gosta de você? Porque se você não gostar de você, como você vai amar o outro se nem de você gosta? Você não gosta de você? Não tem dia que você olha para você e fala, parabéns, não é? Então, nós gostamos de ser gente. E nós gostamos tanto de ser gente, que Deus, na pessoa do Filho, se esvaziou. Pelo Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria. Herdou de Maria a natureza sem o pecado. Viveu em nosso meio, com um corpo igual o nosso, mas sem pecado. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, ele pagou o preço da nossa redenção. E em função desse pagamento, irmãos, nós vamos receber um corpo como o de Jesus, só que glorificado. Vale a pena ou não vale, irmãos, a nossa fé? Fé. Você saiu da sua casa, você podia ficar vendo um bom filme, uma pipoca, podia ir para um lazer, podia ir comer uma pizza, mas não vou. Eu vou lá na igreja. E tem gente que falou que você é doidão ainda, né? Lá, maluca, está indo para a igreja. Maluco, né? Não, eu vou na casa do Senhor, porque a tua alma, ela é alimentada da palavra do Senhor. E essa é a nossa maior esperança, irmãos. É ser gente de novo um dia, com corpo. Só que não com corpo corruptível, pastor Newton. Um corpo glorificado. Essa é a promessa de Jesus para nós, irmãos. Olha que maravilha. Portanto, irmãos, viva cada dia como se fosse o último dia. Eu estou aqui ministrando, pastores, irmãos, é como se fosse meu último sermão. Isso é a vida. Viver é pegar todo o meu intelecto, toda a minha emoção, toda a minha vontade e aplicar naquilo que é essencial no momento presente. Infelizmente, irmãos, as pessoas estão vivendo 60% preocupadas com o passado, sentimento de culpa,
remorso. O mundo está desse jeito, irmãos. E 30% na ansiedade. Menos de 10%, mas até menos, consegue viver o momento presente. Irmãos, este momento presente é ímpar para nós. Pode ser o nosso último culto. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós chegamos até aqui. E neste momento presente eu estou tendo o privilégio de ministrar a poderosa palavra de Deus para vocês. E eu estou vendo que vocês estão sentindo, estão sendo alimentados com a poderosa palavra de Deus. É por isso que na casa do Senhor nós glorificamos o nome do Senhor. Porque aqui, irmãos, há abundância de alegria, irmãos. Aqui a nossa alma sacia. Que esperança maravilhosa, irmãos. E é esta fé. Aí um dia um professor me ensinou, olha que interessante. Ele foi contar o que é fé. E ele falou que um pai novo convertido estava na igreja servindo a Deus. E o pregador falou de fé. Aí chegou na casa dele, a filhinha dele de 6 anos. Falou, pai, o que é fé? Menininha de 6 anos, pai, eu quero saber o que é fé. Ele ficou enrolado, e agora, o que é fé? Aí falou, amanhã o papai conta para você, filha, vai dormir, amanhã o papai conta. Falou, vai esquecer, né? Mas ela não esqueceu, pastor. No outro dia perguntou, meu pai, o que é fé? E ele tentou enrolar, mas chegou de noite e ela, pai, eu só não queria dormir. Aí ele lembrou que no fundo da casa dele tinha uma cisterna. Poço sem água, mais ou menos 2 metros e pouco de profundidade. Aí ele teve uma ideia. Falou, filha, vem cá, o papai vai mostrar para você o que é fé. Aí ele foi lá, deixou ela bem na beiradinha do poço, ele desceu a escada, ficou lá, falou, você está vendo o papai? Ela falou, não, pai, está escuro, não estou vendo. Mas você acredita que o papai está aqui? Eu acredito. Então se eu contar até 3, você pula? Pulo. 1, 2, 3. Ela pulou, ele abraçou e falou, filha, isso é fé. Você não me viu, mas você creu que o papai estava aqui. Meu irmão, eu não estou vendo Jesus. Eu não estou vendo o Pai, não estou vendo o Filho, não estou vendo o Espírito Santo. Mas eu não tenho dúvida de que Ele está neste lugar. Porque Ele é onipresente. Este é o Deus que nós servimos. Nós depositamos a nossa fé num Deus onipotente, onipresente, onisciente. Guarda isto, dá para enganar o diabo. Porque o diabo não conhece o nosso pensamento. Meu irmão, quando você abrir a sua geladeira de manhã, só tem água. Dê glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse alimento natural. Não tem química. Não é suco desses por aí, é água pura. Obrigado, Jesus. Toma água e dê glória a Deus. E é verdade. Enfiou a mão no bolso, cadê o passe? Cadê o dinheiro? Para pegar o metrô, cadê o cartão? Hoje eu vou andando 5 quilômetros, mas eu quero contemplar o firmamento. As obras e andar faz bem. Glorifique a Deus, irmãos. Não amaldiçoa não, irmãos. Não amaldiçoa não. Eu tenho um amigo, que eu já falei, coitado, se suicidou. Era meu amigo, trabalhava comigo. A esposa dele traiu ele, ficou triste, traiu. E ele falou, vou me matar. Ele trabalhava armado, ele era porteiro. Eu falei, não fala isso, não, eu vou tirar minha vida, vou tirar minha vida. E não é que ele deu um tiro na cabeça dele mesmo. Por quê? Porque ficou dando lugar para o diabo. Irmãos. Não, irmãos, glorifique a Deus. Se você está no monte, glorifique a Deus, como essa igreja está. Mas tem a hora do vale, que Deus está testando os nossos músculos espirituais. É aí que você tem que glorificar a Deus. É essa fé que ele está falando aqui. Fé na salvação comum. E o que é a salvação comum? Meus irmãos, todo mundo sabe, a história garante, está aí, que mais ou menos há 2000 anos, uma pessoa foi crucificada do lado de fora dos muros de Jerusalém, lá no Gólgota. Foi crucificado lá. Todo mundo sabe, historiadores, todo mundo sabe. Morreu lá. Mas, nem todos foram revelados. Que aquele que foi crucificado lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário nos garante a salvação eterna. Olha que maravilha, irmãos. Um único sacrifício, sacrifício eterno. E hoje nós podemos glorificar o nome do Senhor. Só que, detalhe, batalhar
pela fé, pastor, batalhar pela fé, batalha, luta. Não luta contra os nossos vizinhos, não discriminar ninguém. Não, nós respeitamos todas as pessoas, independente de religião. A irmã que testemunhou aqui, ela não falou que ela era de um grupo religioso, que ela era número 2? Sem problema, irmãos. Pessoa do bem, educada, tem a religião dela lá. Mas precisamos batalhar pela nossa fé. É o que o pastor está fazendo aqui. Esta batalha é o ensinamento. Ensinando a igreja sempre as doutrinas fundamentais da nossa fé, a ortodoxia cristã, onde nós estamos firmados na palavra. Porque o nosso adversário, que já habitou naquele lugar que nós vamos habitar um dia, ele é o pai da mentira, o criador da inveja. Ele não suporta, irmãos, saber que o Antônio Fonseca, que a Maria, que o João, que o Newton, que o Luciano, que as irmãs, que nós vamos morar naquele lugar maravilhoso. Então, ele joga laços, armadilhas, para minar a nossa fé, pastor Nito. E um instrumento que o diabo tem usado nestes últimos tempos é a falsa religião, é a heresia. Ele vem, você pensa que é, mas é uma mentira. E aí entra a hipergraça. Não, irmãos, quem é nascido de novo é luz, é sal da terra. E eu glorifico a Deus porque eu pude perceber e contemplar que esta igreja realmente é nascida do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem assim, sendo ensinados por homens de Deus comprometidos com a palavra. E que possa ocorrer na nossa vida o que Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Que bênção, né, irmãos? Crescer na graça. O pastor, o Gilberto Malafaia foi meu professor, pai do Silas Malafaia. E no seminário ele ensinou uma coisa, eu nunca mais esqueci. Quando eu fui orador da formatura, eu citei isso aí. Ele falou que o crente tem que ser exemplo de um carro de 2 rodas. Olha o que ele ensinou. Olha que analogia simples, mas importante. Se você rodar um carro de 2 rodas, se você fixar uma e ficar virando uma, ele fica assim, ó. Não sai do lugar. Pode fazer esse teste em casa com um brinquedinho. Se você fixar outra, ele fica assim. Aí ele chamou uma roda de graça, de alegria, e uma outra roda de conhecimento, de ensinamento. Então, irmãos, a igreja, para ela ir avante, para ela cumprir a sua missão, que é levar a poderosa palavra de Deus para alcançar almas para Jesus, ela precisa de ter as 2 rodas girando. A roda da graça ser cheia do Espírito Santo, mas também ser cheia do conhecimento da poderosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.